Eu comecei a frequentar a Igreja dos Irmãos depois que cheguei aqui em Macapá. Eu e minha mãe estávamos caminhando ali nas mediações da Mendonça Furtado. Minha mãe estava procurando casa para comprar, né? E nós vimos então uma construção, e a minha mãe se aproximou da construção e começou a conversar com o mestre de obra lá, que era um senhor presbiteriano, e estava construindo justamente a Igreja dos Irmãos. Aí já em casa, uma certa noite, nós ouvimos o som de um alto-falante que vinha aí da direção da Mendonça Furtado, e já era justamente o alto-falante do templo. E a mãe começou a ouvir aqueles hinos, lembrando da mocidade dela, quando ela frequentou igreja em Belém, uma igreja evangélica, e aí ela disse, nós vamos ver onde é mesmo essa igreja e vamos começar a frequentar. Então nós chegamos lá um dia para o culto, e que beleza, foi muito bem recebido pelos missionários, pastor Eduardo, dona Eileen. Aí nós passamos a conhecer os missionários, né? Eles nos visitavam sempre. Eu era adolescente, as famílias da igreja eram poucas, né? Mas tínhamos alguns jovens, alguns adolescentes. Costumava a fazer programações com os jovens, né? Começou a levar os jovens para frequentar um ponto de pregação que ele já tinha fundado lá em Fazendinha. Então, o ministério do pastor Eduardo Miller, ele não se limitou só à pregação do evangelho, assim, e ao ensino, né? Foi principalmente porque o alvo era esse, né? Mas ele também teve uma visão assim de dar uma contribuição na parte da cultura. Então ele pensou em fundar uma escola e fundou a escola e também fundou ao mesmo tempo uma escolinha profissionalizante, que era foi a escola de corte e costura. Então ele fez isso, ele teve assim essa visão, e ele procurou também se relacionar bem com as pessoas, uma coisa que marcou assim, ele gostava de se relacionar com as autoridades, sabe? Como uma forma de trazê-los também para ouvir o evangelho, né? A visão que ele teve foi que fazendo a escola, né, dando o ensino secular, a escola fornecia também o ensino bíblico, o ensino cristão. Aí o ministério foi avançando, Deus foi abençoando o ministério dos missionários, né, do pastor Eduardo Miller. E depois vieram outros missionários, ele convidou os missionários para visitar já o trabalho aqui, que aí a essa altura já eram assim vários pontos de pregação que tinham. Veio o missionário pastor Jorge, que fixou residência aqui. Ficou um bom tempo aqui também, no ministério, né? Depois do pastor Jorge veio também o pastor Bill Burke, o pastor Randy Maycamber, era um missionário muito, muito animado, assim. Aí o trabalho continuou se desenvolvendo, né? E crescendo, graças a Deus. E a essa altura o missionário começou a preparar a igreja, o espírito da igreja, para receber um novo pastor já brasileiro, né? Deus abençoou, mandou uma família lá do Pará para cá, que foi o nosso pastor Eulálio, enfrentando todos os desafios. Ele chegou até aqui, conheceu o trabalho, começou a se envolver. Então ele enfrentou essa dificuldade toda, e até hoje nós temos ainda o nosso pastor Eulálio, que já está assim afastado das atividades da igreja, né? Mas continua sendo aquele servo fiel, conselheiro, já com as forças debilitadas, mas até hoje a sua família ainda está aqui. E assim nós temos ainda, o trabalho continuou, cresceu, graças a Deus. Hoje eu louvo a Deus que a minha família que conheceu o Evangelho, né, nos anos 50, nós continuamos fiéis, meus filhos nasceram, eu casei, tive meus filhos,
criados no Evangelho. Louvamos a Deus porque Ele tem abençoado as famílias da igreja, não só a minha, mas muitas famílias foram abençoadas. Hoje em dia nós temos líderes, os próprios filhos dos missionários que chegaram aqui, os brasileiros já, o nosso pastor Eulálio, os filhos deles também já são líderes da igreja, fazem parte da igreja, de modo que a nossa igreja tem sido realmente abençoada.